Olá, aqui estamos nós, depois de atravessar uma Covid-19, graças a Deus, sem maiores complicações, graças a Deus e às vacinas. Mas estamos aqui, então de antemão peço desculpas por alguma falha na voz, alguma raspadinha de garganta, que são as lembranças dessa travessia, desse evento Covid-19. O mês de março é um mês dedicado às mulheres. A gente passou recentemente pelo dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eu confesso que eu gostaria de ter feito essa gravação para ela ir ao ar antes do dia 8, mas não foi possível, então aqui estamos nós. E por muitos motivos, por muitas datas concentradas no mês de março, às vezes a gente ouve falar em Dia Internacional das Mulheres, Semana das Mulheres, Mês das Mulheres. Essa pesquisa de por que o dia 8, por que o mês de março, está relacionada a muitos eventos importantes, eventos políticos, não partidários, mas de ação, de tomada de posição, de luta por direitos, que fizeram com que o mês de março fosse escolhido e o dia 8 fosse escolhido. Eu confesso que eu até pesquisei um pouco isso, tinha pensado em trazer esse histórico, mas depois eu achei uma outra abordagem muito interessante e muito pouco divulgada. Ouvimos falar muito pouco disso e por isso eu quis trazer, porque eu avalio que seja uma reflexão muito importante. A ONU Mulheres elegeu um tema para a comemoração, para a celebração do Dia Internacional das Mulheres do ano de 2022, que é Igualdade de Gênero hoje para um amanhã sustentável. E eu achei bastante provocativo, né? O que tem a ver o Dia Internacional das Mulheres com sustentabilidade? E aí a ONU apresenta uma justificativa, um texto, e é ele que eu quero dividir com vocês. É essa reflexão que eu quero trazer. A adaptação às mudanças climáticas, quer dizer, o movimento de adaptação às mudanças climáticas e de luta que vise minimizar, né, na medida do possível, os efeitos climáticos, tem muitas mulheres no protagonismo. Uma delas, eu acho que a mais emblemática de todas, é a Greta Thunberg, que na verdade começou como uma menina e que não usa meias palavras. Há vozes importantes, respeitadas, inclusive no Brasil, que criticam as atitudes da Greta, que acha que ela devia estar vivendo uma vida típica de adolescente, que ela devia estar namorando, que ela devia estar estudando. Mas há outras vozes em maior número e igualmente respeitáveis, igualmente pensantes, que valorizam o trabalho dela, o papel dela, exatamente porque ela está dizendo, não tem planeta B, não tem segunda chance e vocês adultos que estão no poder, que estão no comando, não estão fazendo nada, não vai sobrar muita coisa para nós. Então, as mulheres têm se destacado nessa luta por minimizar os efeitos das mudanças climáticas e por trabalhar na sustentabilidade. E a ONU, ela fala que os impactos dessas transformações todas, dessas alterações, são muito severos e duradouros, tanto para o meio ambiente
quanto para o desenvolvimento econômico e social. E se para alguns isso parece lógico, nem para todos. Então, por isso que eu achei interessante refletir sobre isso. E aí a ONU fala que as mulheres sofrem mais o impacto, né? Com as mulheres, isso é mais grave, porque elas são mais vulneráveis, porque entre os pobres do mundo elas são maioria. E para mim isso é um dado chocante. Mas só que se você pensar, você já sabe disso, só que você não tinha ligado todas essas coisas, porque nós todos sabemos que existem muito mais mães solo do que pais solo. Existem muito mais mulheres que sustentam sozinhas grandes famílias, de avós que sustentam filhas e netos, do que avô, homem, que ampare filhos e netos. Então, as mulheres são maioria entre os pobres do mundo. E a saída que elas encontram para sobreviver, para garantir a sobrevivência dos filhos, depende muito dos recursos naturais, das condições naturais que estão sendo degradadas, ameaçadas pelas mudanças climáticas. Então, essa é a justificativa da ONU para juntar, né, esses dois temas, que é a questão do gênero com a questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas. Eu achei que esse é um pensamento novo e que a gente tem necessidade de considerar. Claro que você não é obrigada a concordar, mas é importante que você pense, até para você construir argumentos para discordar. Mas é um pensamento interessante, é um pensamento necessário, que se pense a respeito. Se elas são maioria entre os pobres, se elas são mais vulneráveis a isso, elas também são um grande número de líderes e de agentes de mudanças eficazes e poderosas. Então, exatamente por estarem nessas pontas, exatamente por estarem pensando, na maioria das vezes, na sobrevivência dos próprios filhos, elas se mostram as pessoas mais comprometidas e mais abertas a aprender a respeito de sustentabilidade. E elas estão por isso, muito envolvidas em iniciativas de sustentabilidade mundo afora, porque a gente também já sabe, né, que a maioria das mulheres tem mais tempo na escola, mais anos de escolaridade que os homens, embora na hora de assumir um cargo, assumir um emprego, tendo a mesma formação, elas têm cargos de menor posição na hierarquia das empresas, das instituições e de menor rendimento, mesmo que estejam nos mesmos cargos. Mas as mulheres, elas são mais abertas a cursos. Então, o que a gente vê? E eu tenho uma amiga socióloga que trabalhou durante alguns anos, bastante, mais de 10 anos, na África, e que tem esse relato. Você oferece um curso para aprender alguma coisa, a maioria é mulher, né? A maioria é mulher que vai. E aí você pode dizer, mas é claro, porque elas estão em casa e os homens estão trabalhando. Mas elas estão em casa trabalhando. Elas estão em casa fazendo coisas que não podem deixar de ser feitas de jeito nenhum.
né? E se houver uma demanda, esses cursos serão oferecidos em horários alternativos. Só que sempre as mulheres se comprometem mais. Mas a questão é, sem igualdade de gênero, sem mulheres participando com poder de voz no alto escalão das empresas e da política, um futuro sustentável e igualitário fica muito improvável para nós. Porque também essa é uma característica do ser humano. A gente só conhece, a gente só sente de verdade, só sabe aquilo que nos toca. Eu sei que eu já citei inúmeras vezes, por exemplo, o Rubem Alves, que ele fala que todo conhecimento tem que ir onde o sangue corre. Então é só quando você tem um envolvimento é que você entende, ou você precisa se dedicar, né, à construção de uma empatia e a um passo além da empatia, que é a compaixão, para que você se coloque no lugar do outro. Se você não faz isso, então você não alcança toda a dimensão daquilo que atinge o outro. E nessa questão da sustentabilidade, a gente está vendo isso se repetir. Então, eu quis trazer esse tema. Claro que esse simples vídeo não esgota a questão, mas eu quis trazer esse tema para que a gente pense. Comemoramos, celebramos um dia desses, o Dia Internacional das Mulheres. Estamos no mês de março, no mês dedicado às mulheres. E mais uma vez, estamos nós nessa posição de quem precisa levantar a voz para que alguma coisa que é para o bem de todos seja feita, seja efetivamente assumida por todos. É muito importante, porque nós, mulheres, somos aquelas que dão à luz, que trazem à luz novas pessoas. E isso, simbolicamente, é a vida. É claro que nós não somos independentes para fazer isso, mas estamos profundamente comprometidas com isso. E essa é uma vertente da vida. Estamos nós de novo na posição que é nossa. E historicamente, humanamente, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista filosófico, estamos nós de novo na posição de quem defende a vida como princípio. E é isso que eu quero celebrar nesse mês dedicado às mulheres, neste ano de 2022, que é o ano da nossa esperança, né? Nossa esperança de que consigamos organizar essa pandemia, de que consigamos evitar, né, que se prolongue mais uma guerra. Nesse ano de muita esperança para nós, é a esperança de que sejamos a defesa da vida, que eu quero celebrar nesse dia ou nesse mês dedicado às mulheres, cumprimentando a todas as mulheres e, de forma indireta, a todos os homens que compreendem a importância do lugar, da função e do papel das mulheres na vida.